Então, eu acho que a gente está aqui hoje também para inspirar o pequeno varejo, né? Porque hoje o Leivas é presidente de uma rede que em 74 tinha uma loja, e hoje são 30 lojas, 3.500 colaboradores. Mas antes eu queria dar alguns números para vocês. Tá? Vocês sabem que o chamado varejo de médio porte no país, e o Lopes, né, que é capitaneado pelo Leivas, é um grande exemplo disso, né? Ele, em 2006, ele era responsável, né, essas redes, que eram, na verdade, em 2006 eram 16 redes, né, que eram chamadas de redes de médio porte no país. Né, eles eram responsáveis por 11,5% de todo o varejo supermercadista do país. Agora, em 2019, né, são 86 redes chamadas regionais. O Lopes é uma delas. 86, que são responsáveis por 34% de toda a movimentação do mercado supermercadista no país. Quer dizer, você que é pequeno, né, saiba que daqui 20 anos, 30 anos, você pode estar ali, né, crescendo e se desenvolvendo muito fortemente. Mas, Leivas, você que vem vivendo, né, uma rede regional tão fortemente, me fala um pouquinho das fortalezas desse negócio. Fala para os nossos ouvintes um pouquinho disso, por favor. Bom, só para confirmar, né, as informações que tu colocou, existem várias empresas regionais, né? O Lopes eu considero como uma das regionais com grande destaque, né? Porque devido a essa governança que já foi instaurada aqui já há alguns anos, né? Mas eu sou hoje o terceiro CEO da empresa, né? Uma empresa que tem uma governança corporativa. Eu me reporto para o conselho. O conselho é formado por 6 pessoas, né? Sendo 2 proprietários, dos 4, 2 fazem parte do conselho, e nós temos mais 4 pessoas, 4 profissionais, dentre eles o presidente do conselho, que é o Barral, né, mas é uma pessoa com uma vasta experiência no mercado, presidente do Sonda, várias outras empresas. Hoje ele participa de várias empresas como conselheiros ou como presidente do conselho. E tem também um outro nome que se destaca bastante, o Eduardo Terra, né, que também é uma sumidade em termos de tecnologia, de conhecimento desse varejo digital e de toda essa parte de tecnologia no varejo. E ele faz parte também, ele preside o nosso comitê de inovação, né? Então, uma empresa que é auditada já há 6 anos, né, por uma tanto para KPMG, e agora a gente trocou para Ernst Young, então, quer dizer, com um balanço auditado e sem ressalvas já há alguns anos. Então, uma empresa que está bem estruturada, tem SAP em todas as áreas, né? Então, isso aí nos dá um poder de reconhecimento como uma empresa sólida, muito, muito importante, né? Eu vejo o seguinte, as fortalezas, né, das empresas regionais, né, eu acho que é a grande proximidade junto ao consumidor, né? Vamos dizer, o nosso consumidor, se tu ficar nas nossas lojas, claro que muitos vêm de carro, mas muitos vêm vêm a pé, né? Fazem a compra, sacolinha, muitas vezes vem 2, 3 vezes ao dia, né? Várias vezes durante a semana, e esse cliente está sempre na loja. Então, esse cliente é que a gente precisa fazer com que ele faça toda a sua compra aqui, né? Antes da pandemia, o cliente dividia muito a nossa compra com outros, né? Seja com os atacarejos da vida, um Açaí, um Atacadão, ou outros que existem, né? Mas depois da pandemia e com a estratégia que nós adotamos de cativar o cliente, né, trazendo uma agressividade maior em promoções, esse cliente veio e ficou na nossa loja. Então, nós aumentamos, né, vamos dizer, a nossa condição, a nossa venda em cima de um trabalho muito forte em cima do cliente. Então, esse trabalho junto a essa comunidade e esse regionalismo que existe em volta de cada uma das lojas é a grande força do varejo regional, né? Que a gente trata o cliente com muito mais carinho e ele está muito mais próximo de nós porque ele vem várias vezes ao dia. Depois também é uma proximidade junto ao fornecedor. Nós participamos trabalhamos em grandes empresas, né, multinacionais,
onde tu sabia que muitas vezes a relação com o fornecedor é uma relação difícil, né, onde muitas vezes o varejista impõe as condições e muitas vezes não quer saber se o fornecedor tem ou não condições de oferecer aquilo. Ou ele dá ou ele está fora, né? Claro que quando tu fala com a indústria que já está maior e já fez várias concentrações em termos de aquisições, a briga já é um pouco mais parelha. Mas frente à maioria dos fornecedores existe uma negociação muito pesada. E quando tu vai para o regional, né, essa relação é uma relação muito mais saudável e faz com que a gente consiga fazer projetos junto com o consumidor e crescer junto com eles. Esse ano nós tivemos vários exemplos, né, de crescimentos, né, que nós tivemos, de parcerias que nós fizemos com o fornecedor, né? Então essa relação nos torna mais próximos também desse fornecedor, faz com que ele traga para nós, né, para as regionais todas, né, essa parceria que é muito importante, né? Outra é o poder da decisão, da agilidade da decisão, né? A nossa decisão está na minha mesa junto com a minha equipe, né? Então, quer dizer, praticamente a maioria das decisões somos nós que tomamos. E pela nossa governança tem decisões que nós temos que levar para o conselho. Nós temos reuniões mensais com o conselho e muitas vezes a gente pede alguma reunião extraordinária. E aí, esses pontos que a gente precisa levar para o conselho, a gente leva, embasa, mostra o projeto, apresenta e entra em votação. Mas é uma questão de agilidade nas decisões, porque depende da nossa decisão e de algumas situações depende da decisão do conselho, mas se resume em 2 reuniões, né? Então, basicamente, essa agilidade também nos torna mais ágil em alguma mudança, em alguma implementação de alguma estratégia ou alguma troca de estratégia em função de alguma situação que tenha ocorrido no mercado. E também, né, vou dizer, as redes, nós temos uma parceria com outras 6 empresas de varejo, né, através da Rede São Paulo, é uma central, né, de compras e de convívio e de troca de experiências, né? Então, nós temos 7 empresas, o Lopes mais 6 empresas de varejo regionais que não são concorrentes entre si, né? Então, a gente, além de fazer compras juntas, né, essa rede de 7 lojas representam 10,5 bi, ou seja, seria a 3ª ou a 4ª empresa de varejo no Brasil, né? Então, nós temos aí um faturamento de quase 11 bilhões, né, entre 7 empresas que participam mensalmente. Nós temos reuniões em todas as áreas, em RH, em comercial, em administrativo, financeiro. Então, as renegociações de contratos com bancos, com as taxas de débito, de crédito, toda a parte de importação de alguns produtos. Nós temos projetos com marcas próprias. Então, assim, vamos dizer, é uma série de trabalhos que a gente faz em conjunto com essas redes, né, e que aumentam a nossa condição. Então, assim, vamos dizer, eu acho que tem essa possibilidade, essa agilidade e essa relação com os concorrentes, né, vamos dizer, que não são concorrentes, mas são redes varejistas, né, e que é uma troca de experiência. Eu acho que isso aí é a fortaleza regionais. Então, Leivas, você... Então, eu percebo aqui 4 pontos importantíssimos, né? Um ponto é relacionar... E olha só, desses 4, 3 pontos são relacionados a relacionamento. Relacionamento com o cliente, e o cliente de cada micro-região, de cada loja, do entorno da loja, relacionamento com fornecedores, troca de boas práticas com outras redes, né, diversas, que não são necessariamente concorrentes, mas que juntas, né, criam diversas
né, diversas boas práticas e trocam entre si, né? E uma outra coisa que você falou é a velocidade na tomada de decisão, de tal forma que você consiga atender aquilo que o cliente deseja, ou mesmo o teu parceiro, que é o seu fornecedor, deseja, ou mesmo que o teu colaborador queira, né, deseja, né?